O pesquisador interfere. Por quê? É tão sutil, tão etéreo, que a inteligência etérea atua e interfere no processo. O que já não acontece com a física clássica, com o macro, acontece com o micro. Então, esse efeito da inteligência, essa presença de Deus, essa capacidade do homem se desenvolver, é uma essência que está explicado com a reencarnação. As diversidades sociais, as desigualdades sociais, as deficiências físicas, com a reencarnação e com a habitação em todos os planetas espalhados pelo universo. Valéria Cristine. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar aqui abordando um tema sobre a maçonaria. Fiquem ligados que a gente volta já já. Retornamos com o segundo bloco e vamos aqui abordar, como a gente fez referência aí no programa anterior, eu vou ler aqui o questionamento que um telespectador fez para a gente poder esclarecer, né, acerca da maçonaria. Um telespectador que pediu para não ser identificado, gostaria que você, Zé Manuel, comentasse novamente sobre a corrupção em Brasília, principalmente a do dinheiro na meia e na cueca, pois, segundo ele, não são somente as religiões que estão no pano de fundo, mas agora surgiu também a maçonaria. Você, como maçom grau 33 e benemérito da ordem, por que omitiu a maçonaria de seus comentários? Já que ela também está na base desse escândalo e pode estar até na de outros. Bem, queridos telespectadores, é claro que eu não omiti, eu apenas não sabia. Eu fui saber que estava acontecendo esse fato e que o governador Arruda, do Distrito Federal, estava envolvido e era maçom, eu fui saber disso depois. É claro que eu não omitiria nunca, até porque há uma relação estreita entre maçonaria e espiritismo. Eu, como maçom, eu sou maçom grau 33, mestre instalado, fui venerável mestre várias vezes, fui assessor de grão-mestrado, fui conselheiro de grão-mestrado, ocupei vários cargos em altos corpos da maçonaria, representei maçonaria internacionalmente em assinatura de tratado de reconhecimento maçônico, enfim, eu fui autoridade dentro da maçonaria. E dentro da maçonaria institucionalizada, eu sou autoridade, porque eu fiz por onde? Eu trabalhei pela maçonaria durante 33 anos, participando aqui em Friburgo da loja Indústria e Caridade, fundada essa loja em 1839, vejam bem, fundada em 1839, participou de vários eventos, interferiu em vários eventos da história da sociedade brasileira, como, por exemplo, a abolição da escravatura, a proclamação da República, a independência do Brasil, na ordem inversa, independência, proclamação e abolição da escravatura, tudo fomentado e tudo feito com que acontecesse pela ordem maçônica. Eu participei dessa loja durante 33 anos, me dediquei, apresentei teses, várias teses aprovadas, inclusive no início da década de 80, eu aprovei uma tese em Brasília que eu coloquei em prática aqui, quando fui venerável mestre da loja Indústria e Caridade. Eu coloquei em prática um sistema que eu vou falar para ficar registrado e para as pessoas, quem sabe, analisarem e verem que isso é possível fazer. Eu com 10 famílias atendidas, eu conseguia atingir mais de 115 pessoas necessitadas. Por quê? Eu fiz a seguinte proposta e transformei isso em tese e aprovei isso em Brasília antes da Bolsa Família. O Cristóvão Buarque, na época, era governador do Distrito Federal e foi a época que eu apresentei isso lá. E não sei se isso saiu, inclusive, em livro da maçonaria. Eu fiz o seguinte, a propósito de uma sugestão que foi feita por um irmão da loja, de que se fizesse uma creche, eu então o nomeei imediatamente presidente de uma comissão para levantar os custos de uma creche. Os custos eram tão altos para atender 25 crianças que eu então, inspirado naquilo, fiz a seguinte proposta: vamos com os nossos recursos financeiros, ao invés de investir durante vários anos milhões para conseguir uma creche que vai atender 3, 4 crianças de uma única família, ou 2 ou mesmo uma de uma única família, e isso não vai resolver o problema para a mãe ir trabalhar e ganhar um salário mínimo. Eu fiz a seguinte proposta e organizei isso, elaborei com detalhes o seguinte funcionamento: faz-se um cadastramento das famílias mais carentes da periferia da cidade e as que têm maior número de filhos. Então as que nós cadastramos tinham no mínimo 9 filhos. Era 9, 10, até 11 filhos, nós tínhamos famílias cadastradas, necessitadas realmente, que a mãe precisava ir trabalhar para ganhar esse tal um salário mínimo. Para quê? Para comprar comida, que era o número 1. Então eu sugeri que a nossa loja, adotasse
10 famílias e patrocinasse essa mãe, patrocinasse as necessidades básicas para essa mãe ficar em casa e ela cuidar dos 10 filhos. Porque uma creche que nós fizéssemos, dessa mãe com 10 filhos, a creche só ficaria com 1 ou 2, por questões de faixa etária. E se nós mantivéssemos essa mãe em casa, ninguém melhor do que ela para cuidar dos próprios filhos, nós atingiríamos 10 crianças de uma vez só, sendo cuidadas pela mãe. E criei por trás disso uma estrutura de educação, de orientação, onde uma vez por mês, na nossa loja Indústria e Caridade, nós fazíamos uma reunião com todos os beneficiados. Se não fossem, perdiam a assistência. Então ninguém faltava. E lá eu levava cardiologista, ginecologista, pediatra, levava orientadores de todos os setores mais urgentes e emergentes, nutricionistas e etc., para fazer orientação para essas famílias, para ajudá-los. Criei um departamento, através das nossas cunhadas, das mulheres de maçons, que são assim chamadas, criei departamentos de professoras para acompanhar o desenvolvimento escolar das crianças. Criei outro departamento, outro setor ligado à saúde, para acompanhar as vacinas, as carteirinhas de vacinação, para acompanhar se estavam com filtro, porque nós dávamos o filtro para a filtragem da água, nós fazíamos visitas de surpresa para ver como isso estava funcionando. Então vejam bem, com apenas 10 salários mínimos, nós atendíamos 10 famílias e deixávamos a mãe tomando conta de todos os filhos. Isso foi uma beleza, isso foi maravilhoso. Então qualquer igreja, qualquer centro espírita, qualquer instituição que tenha nas imediações famílias carentes com maior quantidade de filhos possível, analisem isso e pesquisem isso, assuma essa família e controlem o desenvolvimento dela, porque nós arranjamos emprego, inclusive, para os familiares desempregados. Nós tínhamos uma promoção humana nisso. E funcionava tão bem, com tanta moralidade, com tanta seriedade, que algumas vezes famílias atendidas que conseguiam sair daquele estado básico de necessidade, chegavam na reunião e entregavam a oferenda, ou seja, abriam mão da assistência que nós estávamos dando para eles, para que colocasse outras famílias no lugar. Isso não é bonito? Isso não funciona? Então uma igreja, por menor que seja, pode adotar uma família e com uma única família, essa igreja já estará atendendo 10 crianças, 8 crianças. É mais do que fazer uma creche. E se puder, atendam 2, se puder 3, 4, 5. E faremos aí uma assistência que promove humanamente, que não deixa o indivíduo aconchegado e acomodado no que está ganhando para continuar sem trabalhar, sem se desenvolver. Não, exigência rigorosa de que tudo fosse cumprido no setor de se educar, de se alimentar, de se cuidar da saúde, de se cuidar da própria ética, da própria moralidade, independentemente de religião, e nós fazíamos isso. Então eu atuei 33 anos na maçonaria e sou realmente autoridade para falar no assunto, como sempre fui e sempre falei. Eu fui expulso não pela maçonaria, eu fui expulso por unanimidade dos integrantes associados da loja Indústria e Caridade. Eu não fui expulso pela maçonaria, porque pela maçonaria eu sou o verdadeiro maçom, porque eu faço o que manda a Constituição da maçonaria. Isso em todas as minhas atividades que se confundem com a própria atividade religiosa. Que a maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma instituição que eu vou ler aqui na Constituição dela, eu vou ler o que ela é e por que ela age dessa forma. Então, eu não fui expulso pela maçonaria, eu fui expulso pela loja da qual eu trabalhei 33 anos com todos esses predicados. Poucos meses antes de eu ser mandado embora, eu fui indicado por essa mesma loja, que me homenageou muitas e muitas vezes, eu fui indicado por essa mesma loja para representá-los numa nomeação geral do Estado e do Brasil para maçom do ano, que eu contestei, porque eu achei que maçom do ano eram todos os irmãos que são juramentados na entrada a praticar a caridade, a fazer o bem, sem ostentação, secretamente, sem que ninguém saiba. Então como fazer uma avaliação entre nós? Só porque eu falava mais do que os outros? Só porque eu falava mais que o irmão que era barbeiro, que era feirante, ou que era advogado, ou que era mestre, ou que era médico, ou que era engenheiro? Não.